Olá, senhores, aqui quem fala é o professor Luiz Fernando de Geografia. Antes de dar sequência às nossas aulas aqui, eu queria pedir para vocês curtirem o canal, né? Ativa o sininho aí, para você estar sempre atualizado com os nossos resumos, ok? Bom, hoje eu resolvi falar de coordenadas geográficas, e para a gente falar de coordenadas geográficas, a gente precisa entender um pouco o que são paralelos e meridianos. Bom, aqui eu fiz metade da Terra, né? Eu cortei ela aqui dessa maneira, assim, na vertical. E aí, eu quero que a gente imagine que exista um ponto lá no meio da Terra, certo? E desse ponto, eu vou trazer uma linha que vai encostar na superfície. Aonde essa linha encosta, aí eu vou fazer um círculo que vai contornar toda a circunferência. Tudo bem? E esse círculo, então, vai ser 0 graus ou equador. Ok? Bom, a partir daqui, imagina que eu faça uma abertura angular e aqui eu vou dar um exemplo de 30 graus para ficar mais fácil. Mas quando eu falo 30 graus, poderia ser de 15 em 15, de 10 em 10, poderia ser de 1 em 1, poderia ser de meio em meio grau ou de minutos em minutos, segundos em segundos. Ok? Mas aqui eu vou fazer de 30 para ficar mais fácil para a gente visualizar. Fiz a abertura de 30, automaticamente eu passo a ter um paralelo de 30 graus aqui. Certo? 30 graus norte. Seguindo essa lógica, vou fazer mais uma abertura aqui, ó. E aí eu tenho um ângulo de 60 graus, automaticamente eu tenho também um paralelo de 60 graus. E o último aqui, que vai virar apenas um ponto, que é 90 graus norte. Tudo bem? A mesma coisa eu consigo fazer para sul. Então eu abro aqui 30, 60, 90 graus. E aí eu terei os meus paralelos aqui. 30, 60 e 90 graus sul. Tudo bem? Para entender melhor isso, eu fiz aqui um globinho na lousa e torci um pouquinho o eixo para frente para a gente ter uma noção de perspectiva. E como que ficaria então os meus paralelos? Eu teria aqui o principal, o equador, e os outros ficariam círculos mais ou menos assim. Por que chama paralelo? Na verdade não são retas, né? São apenas são círculos. Mas a gente empresta, aqui na geografia a gente pega emprestado o nome lá da matemática de retas paralelas, que são aquelas retas que não se encontram. E esses círculos, por terem tamanhos diferentes, eles não se encontram. Então a gente chama de paralelos. Eu tenho aqui um globinho, e aí para a gente entender como ficaria isso, né, eu teria, por exemplo, um círculo aqui, um círculo um pouco maior aqui, um outro maior, e assim até o equador. Chegar no equador, que é o meu principal, né, eu vou começar a diminuir, certo? Aqui do outro lado, o equador, que é o meu máximo, eu vou começar a diminuir os meus paralelos. Tudo bem? Bom, a distância em graus dos paralelos em relação ao equador, a gente vai chamar de latitude. Tudo bem? Então eu vou escrever aqui, ó. É a distância em graus dos paralelos em relação ao equador. Tudo bem? Então, olha só. O meu equador é a referência. Tudo bem? Então, os paralelos que se distanciam do equador, né, se distanciam do zero, esses graus a gente vai chamar de latitude. Tudo bem? A latitude ela vai variar de 0 graus até 90 e pode ser norte ou sul. Tudo bem? Então, eu tenho aqui os paralelos. Isso aqui, esse primeiro momento, eu expliquei para a gente entender por que é medido em graus, né? Por que quando a gente vê num mapa um monte de linha, por que elas são em graus? Por que elas não são em centímetros ou em metros? Não, são em graus porque está relacionado
a compreensão de que a Terra ela é algo parecido com uma esfera, ok? Aqui, senhores, eu cortei dessa maneira assim na horizontal para a gente poder entender como é que funcionam os meridianos. E como é que funciona? A partir desse ponto aqui, né, central, é um ponto imaginário, a gente traçaria uma reta que encontraria na superfície. Nesse momento, eu vou ter o meu principal meridiano, né, que é Greenwich. Eu fiz de verde porque eu sou muito engraçado, né, green, entendeu? É. E aí, eu vou, a partir desse momento, eu vou abrir também como a gente fez aqui. Posso fazer de 30 em 30, posso fazer de 10 em 10, posso fazer de 1 em 1 grau, posso fazer de minutos em minutos, segundos em segundos, certo? Bom, eu vou fazer uma abertura aqui de 30 graus. Então, abrir 30 graus aqui, ó, tem um ângulo de 30 graus. A partir daqui, eu vou fazer a minha circunferência completa lá. Tudo bem? Abro aqui, por exemplo, 60... 90 e vou abrindo até dar 180, certo? A mesma coisa eu posso fazer para leste, né? Posso abrir aqui 30 e aí eu faço o meu meridiano, abro 60, abro 90 e vou fazendo aqui a minha abertura angular até 180 de novo. Então, olha só, aqui eu tenho o meu principal, que é Greenwich, e ele vai ser o meu 0, tudo bem? Assim como o Equador foi o meu 0, aqui o Greenwich ele é meu 0, e a partir daqui eu vou abrir ângulos, né, de 0 a 180 para oeste ou de 0 a 180 para leste, certo? Bom, dessa maneira eu vou ter os meus meridianos. Importante lembrar, né, que eles se cruzam no norte e no sul, ok? Bom, no meu globinho, como que seria isso, né? Eu tenho um meridiano Greenwich, que ele está... Cadê a Inglaterra? Aqui, certo? Então, ele parte daqui, ó, ele vai dar a volta completa e vai cruzar aqui em cima. Certo? Tudo bem? Então, ele deu a volta completa aqui, certo? E, a partir daqui, eu vou fazendo a volta completa e a volta completa, e resumindo, todos os meridianos vão se encontrar no hemisfério norte ou no hemisfério sul, certo? Para eu poder fazer isso no modelo de esquema, para você poder dar um print depois, certo? Para você guardar isso aqui, eu vou fazer o meu Greenwich, vou fazer depois. E aí os meridianos vão fazer mais ou menos isso. Eles vão sair daqui do sul, lá, passar pelo norte, dar a volta completa. E eu vou ter uma imagem mais ou menos assim. Sendo que o meu principal, né, vai ser o Greenwich. Tudo bem? Bom, a distância em graus dos meridianos em relação a Greenwich nós vamos chamar de longitude, tudo bem? Então, os meridianos são as linhas em si, mas a distância dessas linhas em relação a Greenwich é o que a gente vai chamar de longitude, tudo bem? Então, vou escrever aqui rapidinho. Longitude é a distância em graus dos meridianos em relação a Greenwich. Tudo bem? Bom, no caso dos meridianos, né, eu insisto ainda na piada que Greenwich eu uso a cor verde, né? Então, ele varia de 0 até 180 graus e só varia para leste ou oeste. Tudo bem? E daí? E daí? Por que eu estou falando tudo isso? Porque coordenada geográfica é a congruência aí dessas duas informações. Ela é a latitude junto com a longitude. E esse cruzamento vai permitir você encontrar qualquer ponto na superfície da Terra. Todo mundo, todas as casas, todos os lugares, cada um de nós estamos em um paralelo e em um meridiano.
E aí, com essa informação, a gente consegue localizar qualquer ponto na superfície da Terra, certo? Como que ficaria as coordenadas, então? Eu tenho aqui os paralelos, ao mesmo tempo que eu tenho os meridianos. Tudo bem? Vamos ver num planisfério que eu fiz no Paint, tá horrível, né? Mas eu vou pedir, aliás, eu vou colocar na tela aí para vocês, e aí vocês vão dar uma olhada e a gente vai dar uma localizada nesses pontos. Tudo bem? Então a gente vai lá, vai aparecer a imagem, a gente fala ponto A, qual é a latitude e a longitude do ponto A, certo? E a gente vai fazer juntos aqui, ok? Dá uma olhada. Como eu disse, agora vai aparecer para você uma imagem bem simples, né, de um planisfério bem simples, mas para a gente entender como é que funciona essa questão de localização, ok? Bom, então dá uma olhada na imagem aí. Ok. O ponto A, dá uma olhada onde está o ponto A, qual é a latitude do ponto A e qual é a longitude do ponto A, certo? Por convenção, a gente sempre começa com a latitude, ok? Então o ponto A, a localização dele é 60 graus de latitude norte. E só essa informação não é o suficiente, né? Porque pode ser qualquer ponto da linha. Eu preciso dar outra informação para eu cruzar, que é 105 graus de longitude oeste. Tudo bem? Então, a gente já localizou o ponto A. Mas, se, por convenção, é sempre a latitude primeiro e depois a longitude, não preciso escrever isso aqui. Então, para o ponto B, vamos fazer uma versão mais curta, ok? Então, dá uma olhada aí, ó. Presta atenção na latitude e na longitude do ponto B, ok? O ponto B, eu vou ter 15 graus de latitude e eu preciso deixar claro, latitude norte. Tudo bem? E a longitude do ponto B é 45 graus de longitude leste. Certo? Então, olha só como eu reduzi a informação, ok? 15 graus de latitude norte e 45 graus de longitude leste. Se é a primeira informação, só pode ser latitude, a segunda informação só pode ser longitude, tudo bem? Beleza. Agora, olha o gráfico de novo. Esquece os pontos, olha só o gráfico. Tá vendo? Olha bem para o Equador, olha bem para Greenwich. Você não sente um cheirinho de plano cartesiano? Não parece, né, um plano cartesiano? A gente poderia usar a lógica do plano cartesiano para a geografia, para a gente reduzir um pouco mais as informações aqui. Então, sendo um plano cartesiano, a gente fazendo o Equador ser o eixo X e Greenwich o eixo Y, ou o Equador sendo as abscissas e Greenwich sendo a ordenada, a gente conseguiria usar a informação de positivo e negativo para localizar de uma maneira mais curta. Então dá uma olhada, ó. Olha bem para o ponto C aí. O ponto C, ele é 45 graus de latitude sul. Se a primeira informação é latitude, então já está implícito que é latitude. E no sul, considerando um plano cartesiano, eu poderia simplesmente colocar um ponto negativo aqui. Fazendo, então, menos 45 graus, eu sei que é 45 graus de latitude sul, ok? E aí, continuando, né, a gente achou a latitude do ponto C. Agora o ponto, continuando no ponto C, a longitude, coincidentemente, é 45 graus também de longitude. Agora, se ela for leste, né, ela vai ser positiva. Se ela for oeste, ela vai ser negativa. No caso, é oeste. Então, eu tenho menos 45, menos 45. Deu para pegar? Então, assim, a gente só está pegando emprestado as informações lá da matemática para poder reduzir. Ai, meu Deus, eu não sei, eu não lembro. Tudo bem, usa latitude, não tem problema. A gente está só usando isso aqui para a gente poder trabalhar apenas com números e não com letras. Num software, tipo um GPS, é melhor assim. Tudo bem? Então, C. Ponto D agora.
O ponto D, ele vai ser 75 graus de latitude sul e 105 graus de longitude leste. E se é leste, então eu posso manter aqui no valor positivo. Tudo bem? O ponto E vai ser 0 graus de latitude positivo ou negativo? Bom, 0 não tem, né? Então a gente vai manter sem sinal aqui, 0 graus de latitude. E aí a longitude vai ser 135 graus. E aí a gente tem que analisar leste ou oeste. Como ainda está do lado oeste, a gente vai colocar negativo. Tudo bem? O ponto F vai ser 30 graus de latitude sul, então é negativo, 30 graus, e 0 graus de longitude. Tudo bem? O ponto G, dá uma olhada aí. O ponto G vai ser 0 graus de latitude, 0 graus de longitude. Tudo bem? Então, é uma forma bem simples, bem básica, só para a gente entender para que serve as coordenadas geográficas. Tá certo, gente? Por hoje é isso. Até a próxima aula. Obrigado.